Oi, Renato, tudo bom, meu caro? Tudo bem, Maurício, e você? Tudo bem. Gente, a gente teve mais de 70% dos votos exatamente num tema, que é o calcanhar de Aquiles do mercado. Preocupações, muita gente sendo demitida, algumas pessoas tiveram mudança no seu nível de renda, e era mais do que esperado. Por mais que tivessem outros temas muito interessantes, lado a lado, é inevitável que saber como o mercado jurídico está e estará se comportando no segundo semestre é algo mais do que esperado. Renato, você recentemente fez um artigo em que você falou das três principais cadeiras do mercado jurídico pós-pandemia, tá? Cara, foi muito bacana aquele artigo. A gente vai disponibilizar no link, tá? Mas vai estar no link do YouTube e a gente vai falar de temas que extrapolam aí. A gente, inclusive, vai dar uma atualizada nele, porque ele foi escrito já há uns, quê, 2 meses atrás? Um mês e meio, ali no meio da pandemia. Não que a Bom, gente já tenha saído, mas bem no coração. exato. Então a gente vai partir para temas mais óbvios e mais atualizados, tá? Até para que vocês tenham um refresh daquilo que foi comentado no Renato naquele artigo. Eu acho que o primeiro ponto aqui é traz para gente um panorama daquilo que você viu e uh, recebeu de informação do que as pessoas e os advogados estavam sentindo durante a pandemia e aquilo que você tem enxergado agora. Muito bem, Maurício. É um tema importante da gente tratar e a gente vai falar um pouquinho de futuro, né? Mas um futuro pautado numa realidade. Então, o que eu posso falar é o seguinte: janeiro e fevereiro foram meses muito bons. Costumam ser meses bons, mas foi acima dos demais anos. Então, a expectativa é que esse ano fosse muito positivo. Infelizmente, veio uma crise, veio a pandemia, e não só falando, infelizmente, das mortes, mas também de uma crise econômica que impactou muitos, e a gente tem hoje, só no Brasil, 8,9 milhões de desempregados em decorrência dessa crise. Março, abril e início de maio foram meses muito complicados. Eu posso falar um pouco pela minha experiência aqui com recrutamento. Processos seletivos em andamento foram suspensos, novos processos deixaram de entrar. Então, eu comecei a perceber um movimento no mercado, primeiro, medo, né? O que será que vai acontecer? Algumas demissões e congelamento, principalmente quando você fala em escritório de bonificação. A partir de meados de maio, final de maio, junho, julho e agora agosto, uma retomada muito forte do mercado, né? A gente vem numa crescente. Então, maio foi bom, finalzinho de maio, junho também, julho excepcional e agosto mostra realmente uma tendência de crescimento, tá? Tradicionalmente, o segundo semestre do mercado jurídico ele é positivo. O que me faz crer que a gente vai ter um bom segundo semestre, não só por esse fator, mas também porque a gente tem uma demanda reprimida do segundo trimestre, final do primeiro trimestre e segundo trimestre quase que inteiro do primeiro semestre. Então, a minha expectativa é que a gente tenha um bom segundo semestre. Maravilha, a gente vai voltar daqui a pouquinho um pouco mais com relação à tendência. A gente vai fazer um deep dive nisso. E eu lembro que no seu artigo, na verdade até tenho aqui, eu tenho do meu lado aqui o teu artigo. Você trouxe como palpite que as áreas que seriam o core, o coração de demanda, seriam contencioso de todas as naturezas, aí está falando de civil, trabalhista, tributário, M&A e advogados de tecnologia. Tá? Aí a gente vai falar de transações, LGPD e afins. Uh, Essa tendência que você tem falado, que você comentou, se confirmou? Sim, apesar de, como comentamos, eu ter escrito esse artigo no coração da pandemia, ali em meados de maio, sim, se confirmou, tá? Eu vou só complementar, porque quando vocês lerem o artigo que eu escrevi, por exemplo, eu falo lá do contencioso. Civil, trabalhista e tributário naturalmente continuam demandando bastante. Recuperação judicial também. Eu vou trazer um adendo aqui, já acrescentando no artigo. M&A continua? Também, mas por outros motivos. Então, se confirmaram e foram acrescidos novos, digamos, argumentos em relação a essa demanda. Então, falando sobre eles, contencioso civil, trabalhista e tributário. Bom, trabalhista natural, 8,9 milhões de desempregados em decorrência da crise. As empresas tiveram, infelizmente, que desligar. Então, você tem uma demanda latente no contencioso. Contencioso civil, idem, porque você teve, por exemplo, rompimento de diversos contratos, né, em decorrência da crise.
Quando você fala do tributário, muitas empresas, principalmente as prestadoras de serviços, tiveram que fechar suas portas e, por conta disso, não conseguiram arcar. Tiveram que optar, ou vão pagar e segurar os empregados, ou vão ter que deixar de pagar os tributos. Isso aconteceu. Então, você tem aí uma demanda latente e vai ser crescente do contencioso tributário. Recuperação judicial, naturalmente, se confirmou, mas é importante trazer aqui uma informação, digamos, fresca, né, e muito relevante. As recuperações judiciais de agora não são decorrentes da crise que a gente está vivendo agora. Elas são de uma crise anterior. As empresas já não vinham bem e, com essa crise, não teve outra saída senão entrar com pedido de recuperação judicial. Então, são recuperações judiciais, Maurício, que têm uma dificuldade a mais, porque as empresas não têm muito dinheiro mesmo para arcar com a recuperação. Eu digo honorários advocatícios, os administradores judiciais. Então, é uma leva de recuperações judiciais mais complicada. Naturalmente, a gente deve ter uma segunda leva já no segundo semestre em decorrência dessa crise que a gente está vivendo. E aí são empresas que, em teoria, têm uma saúde financeira um pouquinho melhor, no sentido de poder arcar pelo menos com os honorários advocatícios e dos administradores judiciais. E para fechar... Mas eu vou falar, calma lá que a gente não vai falar de tendências, hein? Calma lá. Não vai jogando todo, não vai jogando tudo. E para fechar, M&A também, eu comentei no artigo, porque as empresas brasileiras estão mais baratas até em relação ao alta do dólar, fica barato para os investidores fazerem essas aquisições, mas a gente já tem uma retomada da economia e isso faz com que a gente tenha um volume maior de M&A, tá? De operações de fusão e aquisição. E aí, naturalmente, daqui a pouco a gente vai falar, mas Lei Geral de Proteção de Dados, Internet das Coisas, todas as ferramentas novas que a gente está usando e os crimes cibernéticos. Então, também o advogado de direito e tecnologia, lato sensu, vai demandar bastante. Ainda existe uma grande discussão sobre tempo de vigência da lei, da LGPD, o quanto isso vai impactar no mercado à vista ou a prazo, mas eu acho que provavelmente com a votação da MP que sai supostamente na próxima semana, alguns movimentos do mercado se concretizarão, né? Tem muita empresa em stand-by tentando entender quando que vai acontecer efetivamente a entrada da vigência da lei. Não obstante, a gente já sabe que a data de início das sanções será em agosto de 21, mas muita coisa ainda assim vai ser concretizada na próxima semana. Planos no sentido estrito vão ser concretizados na próxima semana. E de toda maneira, Maurício, as empresas precisam se adequar à nova legislação. Não, tem muita coisa ainda. É um advogado, o perfil de advogado que vai demandar. Não, e tem muita coisa ainda para ser feito ainda. E quem saiu na frente? Escritórios ou empresas? O que você tem? E uma segunda coisa que acho que é muito importante, que muita gente deve estar se perguntando. Teve uma mudança do nível de salário do pré-crise, durante a crise e agora? Quando você fala saiu na frente é em relação a contratações. Exatamente. Muito bem. Naturalmente, o escritório de advocacia sai na frente, porque é muito mais fácil de você fazer a contratação. Quando você fala em empresa, você tem um engessamento maior, você tem uma burocracia maior, talvez essa seja a palavra. Né? Tem a história do headcount, tem que passar por várias aprovações, é um pouco mais difícil. Quando você fala em escritório de advocacia, as contratações elas são mais flexíveis, né? É mais fácil de você realizá-las. Entrou um grande projeto, entrou uma demanda, você consegue trazer o advogado para dentro de casa. Como a gente está numa retomada do mercado, uma retomada da economia, os escritórios saíram na frente. Em relação à segunda parte da sua pergunta, pessoalmente, eu não vi uma redução dos salários dos profissionais do mercado jurídico. Isso eu não vi. Tá? O que acontece muitas vezes em crises, e a gente está falando que é cíclico, né? Crise é bonança, vai e volta. Quando você sai de uma crise, na verdade, na crise você acaba emitindo muito e quando vem a bonança você precisa recontratar. Então, muitas vezes, Maurício, o que acontece é uma inflação, um inflacionamento dos salários. Ou seja, a gente manteve os salários agora. Pode ser que em um segundo momento, com a necessidade da contratação desses talentos ou desses advogados, você vai ter uma inflação nessas remunerações. Então, por hora, os salários estão mantidos. O que se viu foi um congelamento das bonificações ou uma postergação do pagamento. Entendi. Acho que agora focando um pouquinho mais em empresa, tá? Cara, isso vivendo
dentro de empresa e passando algumas crises dentro de empresa já no currículo, eu vi que é muito comum em períodos de crise você ter uma juniorização das equipes em momentos de crise dentro das empresas, seja para redução de custos pura e simples, seja no sentido de adiantar eventuais, chamar de aposentadorias, de determinados gestores de departamentos, jurídico incluso. Você viu essa tendência dentro dessa crise? Você está vendo agora acontecer ou não? Essa crise é uma crise atípica? Maurício, com 10 anos de recrutamento, eu já vivi algumas crises. E essa tendência que você traz de juniorização dos departamentos jurídicos, ela é real. Você junioriza e você terceiriza para os escritórios. Eu não vi um movimento de juniorização dos departamentos. Você teve sim alguns cortes pontuais, algumas demissões de perfis mais sêniores dentro de empresa, mas eu não vi como uma tendência, como eu vi nas outras crises. Ah, maravilha. E agora sim, agora é o momento de olhar para o futuro. Vamos lá. O que você tem visto de tendência, afora tudo que você já passou, tudo que você já trouxe para a gente aqui das áreas de core, mas aquilo que você tem enxergado de tendência para o mercado jurídico do segundo semestre, áreas que vão ser demandados, perfis de profissionais, incluindo-se níveis de senioridade, competências que eventualmente emergiram. Dá um cheiro daquilo que está chegando na tua cadeira quando você está conversando com os contratantes. Vamos lá. Eu entendo que o segundo semestre ele vai ter uma demanda muito ampla. Tá? Quando você fala em crise, normalmente você fala das áreas do contencioso. Quando você fala em bonança, normalmente é a área consultiva, empresarial, mercado de capitais. Como a gente está justamente nesse ínterim, em teoria, ainda que a gente esteja na pandemia, saindo da crise e entrando numa bonança ou numa melhora econômica, a gente vai ter um mix de demandas. Então, um pouco do que eu já falei, a gente vai ter a segunda leva da recuperação judicial, das recuperações judiciais, no formato um pouco diferente desse primeiro. A gente vai continuar com a demanda do contencioso civil trabalhista tributário, M&A também, dentro dessas duas vertentes que eu trouxe, mercado de capitais retomando, operações financeiras. A gente vai ter também toda uma parte de infraestrutura nesse segundo semestre, possivelmente, e já no primeiro semestre do ano que vem. Fora que a gente comentou e que não é decorrente dessa crise, a crise só potencializou, que eu acho que é a bola da vez mesmo, direito à tecnologia. Posições futuras, por exemplo, o DPO, que você conhece bem, né? Isso deve acontecer, principalmente essa é uma área que vem começando a demandar, a engatinhar para daqui a pouquinho andar. Isso eu acho que vai ficar para o primeiro semestre do ano que vem, mas você já vê pingando algumas demandas nessa área. Eu acho que eu adicionaria, até pensando um pouco mais do ponto de vista econômico, posições muito associadas a bancário. Bancário no Sim. sentido de operações de funding, mercado de capitais, porque empresas em situação mais delicada tendem a renegociar contratos, buscar operações de funding para ganhar caixa, para conseguir sair da crise e voltar para acelerar, e eventualmente até posições associadas a startups que estão buscando injeção de capital. Então, eu acho que essa demanda é uma demanda que deve crescer bastante por conta do cenário econômico, né? Acho que a gente sabe de algumas empresas que estão passando por dificuldades, que vão precisar renegociar, que vão precisar de caixa, vão precisar bater em banco. Então, o segundo semestre ele deve ser bem rico nesse sentido. Concordo plenamente com você, especialmente quando você fala das startups. A gente vai ter uma demanda latente e crescente no segundo semestre. E eu não digo isso da boca para fora. Eu, inclusive, me reuni com um cliente recentemente e ele vai atacar esse mercado. Ele já atua nesse mercado, mas ele quer quintuplicar a demanda dele, que já não é pequena, né? Então, para você ver que realmente é uma tendência. Isso dito por uma pessoa que está nesse meio. E agora, eu quero fechar, na verdade,
com um motivo para quem está assistindo passar para um amigo que está numa situação, vamos dizer assim, que está buscando ou principalmente que esteja pensando em se movimentar, por qualquer motivo. Eu quero que você passe algumas dicas sobre como largar na frente, obviamente, saindo das obviedades, né? Falar com o Headhunter, começar a olhar post de vaga no LinkedIn, ativar teu network, eventualmente mexer no LinkedIn. Vamos lá, Renato. Você que sabe como é que funciona a roda. Ensina pra gente. Claro, vamos lá. Claro, o by the book é importante, né? Mas é importante sair da caixa também. Eu acho que uma coisa que é bastante relevante, eu sempre falo, é se reinventar. No 8º episódio que a gente lançou semana passada, com a Renata Feijó, ela bate muito nessa tecla de se reinventar. Isso muito antes de tudo isso acontecer. Com a pandemia, a gente foi forçado e a gente tem que se reinventar. Mas mais do que isso, Maurício, a gente tem que parar para refletir um pouquinho. A gente está sempre correndo e a gente não para pensar. A gente sempre atua no mesmo modus operandi, daquele mesmo jeito. Com a pandemia, a gente foi um pouco forçado a parar, mas a gente tem que parar e pensar. Pensar no quê? Nos novos modelos de negócio das empresas. As empresas elas estão trabalhando de uma forma diferente, os escritórios estão trabalhando de uma maneira diferente. A sinergia entre o escritório e a empresa, ela mudou. A sinergia e a comunicação interna no escritório e na empresa mudou entre as diversas áreas. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, pensar nos novos modelos de negócio, pensar no novo formato de trabalho, pensar na nova forma que a gente se comunica. E a partir disso se reinventar. E aí, obviamente, dito isso, também é importante buscar cursos, se especializar, estudar. E eu não digo pós-graduação, MBA, que são cursos longos também, mas cursos de tiro curto, por exemplo, onde você vai ter um retorno muito mais rápido. E a gente está vivendo um momento de tecnologia, com tudo isso, que as coisas estão muito mais dinâmicas. Não, e eu acho que uma coisa que é interessante é não desprezar tecnologias que outras áreas usam, não desprezar ferramentas que são usadas por outras áreas, que podem agregar no dia a dia do advogado, tá? Vamos falar de Kanban, vamos falar de Excel e N outras coisas. Eu acho que uma coisa interessante que você trouxe, você falando de reinvenção, de pandemia, isso me lembrou uma frase lá do segundo episódio da Thaís. Lembra que ela fala, quando ela fala que a pandemia, ela na verdade não é que ela mudou a maneira do que as coisas funcionavam, mas sim ela adiantou em 5 anos para alguns meses o avanço de tecnologia que a gente ia passar por. Foi alguma coisa nesse sentido. E eu acho Sim, é que. uma frase de um professor americano e ele, na verdade, o que ele comentou, o que ele contextualizou é exatamente isso, né? A gente só adiantou, né? É uma coisa que já ia acontecer. Exato. E acho que é uma tendência que o departamento jurídico ele tem que estar muito atento, né? Sob pena de não ficar, de se tornar o departamento defasado dentro da empresa e virar, vamos chamar assim, o departamento que vai ter maior lupa, né? Quando você olha em custos e outros ganhos de eficiência. Maurício, sabe qual lição fica? A lição que fica e que todo mundo precisa entender agora de uma vez por todas é a seguinte: o advogado, o mercado jurídico, o escritório de advocacia, o departamento jurídico são áreas de negócio. Elas têm que trabalhar neste sentido. Portanto, o que você comentou de utilizar ferramentas que são comuns em outras áreas e não no jurídico é inerente e absolutamente necessário. A gente precisa desse passo. A gente ainda patina. Tem algumas estruturas, alguns escritórios que já deram, mas tem muita gente que fica relutante em relação a isso. Se ficar relutante, simplesmente é um peixe fora da água e vai ficar no lugar comum. Mas se a gente quer ir além, e a gente tem que ir além, a gente tem que começar a olhar de maneira diferente para o nosso mercado. Sem dúvida alguma. Fechamos bonito. Fechamos bonito. Bom, pessoal, daqui 15 dias a gente volta com outro diferente com o Red Hunter. A gente espera que tenha novidades já para compartilhar com vocês. Mas mais ainda do que isso, semana que vem a gente abre a nova enquete para o próximo capítulo, tá? Passa para alguém que eventualmente está precisando se movimentar esse episódio. A gente espera que possa ajudar. É isso. Muito obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.